O sonho americano é realmente apenas um sonho. 1% consegue, e eles conseguem em grande estilo. Mas os 99% que desejam o sonho americano, eu os vejo se esforçando tanto apenas para viver bem. Anfitrião do Wahhabi Talks, o podcast mais influente do Oriente Médio, com 114 episódios publicados e mais de 2,5 milhões de assinantes. Bem-vindo, senhor. Anas Boucas. Bem-vindo, Ana. A lei da atração é baseada em convicção interna. E se sua convicção interna é clara, você realmente acredita que terá o livro mais vendido no próximo ano, então você tem uma chance. Qual é a mentalidade sobre como gerar riqueza? Como é diferente com as pessoas em Dubai em comparação com a América, de acordo com sua experiência? Essa é uma boa pergunta. Você vive em Dubai, uma cidade de riqueza e luxo extremo. Mas você também cresceu na América, então tem uma mistura de valores americanos e cultura de Dubai que você vive. E você está cercado por algumas das pessoas mais ricas do mundo. E estou curioso para saber qual é a diferença que você aprendeu com isso. Americanos e aqueles que vivem na América que pensam em dinheiro versus negócios e aqueles que pensam em dinheiro em Dubai. Qual é a diferença na mentalidade? O que eu acho, e essas são apenas perspectivas, não sei quão precisas são, mas sinto que nos Estados Unidos é um pouco isolado. Tipo, cada um por si. Como você não tem essa unidade entre si e você é um realizador e quer apenas faça o máximo que puder e, sei lá, não sinto tanto aquele sentimento de cooperação. Talvez agora, em comparação com 50 anos atrás, seja diferente. Mas como obstinado, competitivo, vou conseguir o meu, vou competir contra você, esse tipo de coisa? Provavelmente. E em Dubai, especificamente porque cada lugar na região é diferente. Em Dubai, há um nível incrível de empreendedorismo. Se qualquer pessoa que esteja assistindo agora, qualquer coisa que você procurar no Google, você pode acreditar que os Emirados Árabes Unidos fizeram tudo isso em 50 anos, que é mais jovem que nossos pais. Às vezes, as pessoas criticam os Emirados Árabes Unidos ou Dubai e dizem, é isso ou aquilo, é falso ou... Não, você realmente percebe quantos anos levamos para construir tudo isso? Então é muito curto. É uma cidade muito empreendedora. Em Dubai, muitas pessoas vão para lá, seja dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Europa ou da Ásia. É onde começam suas carreiras porque abrem um negócio. E não esqueça, é como quando o Lewis tem uma ideia e você vem apresentá-la nos Emirados Árabes Unidos ou em Dubai, você provavelmente é o primeiro. Não é como se fosse uma ideia de 1000 anos e muitas pessoas já tivessem pensado e criado esses negócios. Não, você pode ser. Então todas as minhas startups são tecnicamente as primeiras do tipo. Não porque eu seja um gênio, é porque é um país jovem. Então, eu tenho uma ideia, começo, e ela vai bem. Muito empreendedor. Como é? Para muitas pessoas que nunca estiveram lá, elas pensam que é algo como, e talvez seja superficial. Ou talvez, para aqueles que visitaram, é muito superficial. Há luxo em todo lugar. É um excesso de dinheiro. Parece que é simplesmente ilimitado. Como? Simplesmente continua vindo. Isso ajuda ou prejudica os valores dentro das comunidades ao ter tanto dinheiro? Ou o que isso faz aos valores ou comunidades? Acho que é uma percepção imprecisa. Muitos ricos se mudam para Dubai? Com certeza. Porque Dubai tem... Tanto que é tipo... Você sabe, você deixa as chaves do carro no carro. Sim. As suas portas geralmente estão abertas, e isso não acontece por coincidência. Isso acontece porque o nível de segurança e o nível de esforço que o governo está fazendo é imenso. Como no outro dia, eu estava andando com alguém que estava vindo apenas por uma semana e ela disse, podemos caminhar aqui? E eu fiquei tipo, sim. E para ela foi chocante porque ela ficou tipo, na Europa eu não posso fazer essa caminhada. Sozinho no escuro, é? Não acredito. Para mim é uma coisa óbvia, mas para ela é uma decisão que exige mais reflexão. Então, eu acho que o nível de segurança, o nível de logística e a facilidade para construir seu negócio e tudo isso, e a rede que você está construindo em Dubai, bem, se você pensar que o mundo tem 6 graus de separação entre qualquer duas pessoas, eu acho que em Dubai são 2. Sério? Entre você e qualquer pessoa é provavelmente o máximo. Então sua rede lá é incrível. É por isso que as pessoas ricas estão se mudando. A educação é ótima, a logística é boa, a qualidade de vida é boa. Segurança, que é bastante subestimada, é tão importante. É por isso que você vê muitas pessoas ricas lá. Mas isso não significa que não há classe média e baixa renda. Pessoas. Todo mundo. Há todos os tipos de pessoas. Agora para a segunda parte da sua pergunta. Como isso talvez tenha afetado a cultura? O interessante sobre Dubai é que sempre foi uma cidade comercial.
Até meu avô, quando esteve lá, era onde as pessoas iam ao porto, vendiam tapetes, vendiam especiarias, vendiam ouro. Então, sempre teve muitas pessoas, de diferentes nacionalidades. Estamos bastante acostumados a isso. Mas você ainda sente um senso de valor e união, que eu adoro. Tipo, eu não quero perder isso. Então, qual é a mentalidade sobre como gerar riqueza? Como é diferente com as pessoas em Dubai, em comparação com na América, com base na sua experiência, como elas pensam de maneira diferente sobre dinheiro? É assustador? É algo com que eles estão ansiosos? Eles estão segurando ou estão pensando, vou gastá-lo e investi-lo porque vou criar mais? Isso também é uma boa pergunta. Eu morei nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu realmente sinto, e espero que ninguém se incomode com isso, o sonho americano é bastante apenas um sonho. Como eu acho que 1% consegue, e eles conseguem muito bem, provavelmente os melhores do mundo. Se você consegue nos Estados Unidos como 1%, sim, mas os 99% que desejam o sonho americano. Não sei se eles algum dia vão alcançar o sonho, porque vejo eles se esforçando tanto só para viver. Ok, nem mesmo uau, nem mesmo realmente confortável, é como se eu estivesse fazendo 2 trabalhos em meio período, e minha esposa está fazendo isso com meu filho. E você está tipo, todos vocês estão trabalhando para esse nível. Sim, sempre achei que do ponto de vista de marketing é ótimo. Você sabe, você pensa, vou vir e construir essa vida, mas acho que isso mudou. Agora você vem para a região. Já vi muitos expatriados virem para os Emirados Árabes Unidos e Dubai, e eles realmente vivem o sonho. Sério? Eles constroem um negócio. Pode ser uma empresa de chocolate, pode ser café especial, pode ser qualquer têxtil e de repente eles têm 16 filiais. Então, como olhamos para o dinheiro, não é por medo. Porque é contagiante quando você vive em uma cidade muito empreendedora. Se você vai para Nova York, é um pouco diferente de ir talvez para Dallas ou para Wisconsin. É muito contagiante em Dubai, que todo mundo está surgindo com uma ideia, então é competitivo. Mas se você é empreendedor, é um lugar muito bom para estar. E eu vi pessoas como até meu melhor amigo é de Boston. Então há alguns anos eu ficava dizendo a ele, venha com sua esposa, venha para Dubai, confie em mim. E eu tive que insistir por anos. Eventualmente ele veio, e para ele você pode perguntar a ele. É a melhor decisão que ele já tomou. Seus filhos todos vão para uma boa escola, tem uma bela mansão, tem um carro legal, tem uma ótima família e é seguro. E ele agora construiu um negócio como consultor. Então, não é como se eu estivesse vendendo algo. Eu já vi isso acontecer. Ele está ganhando mais dinheiro em Dubai agora do que na América? Com certeza. Sério? Sim. As pessoas falam sobre dinheiro de maneira diferente? É como uma conversa aberta? Porque sinto que muitas pessoas vivem com medo em relação ao dinheiro, ou às vezes é um tabu falar sobre isso. Ou é difícil conseguir nos Estados Unidos, às vezes eles veem algumas pessoas, o 1% conseguindo, e eles pensam, ok, talvez seja possível para eles, mas não para mim. Como é a conversa sobre abundância e dinheiro diferente em Dubai? Acho que quando você vive, Luiz, em uma cidade onde você vê as pessoas conseguirem. E quando digo conseguir, não quero dizer que você precisa ser milionário. Você pode ter apenas 10 mil, 20 mil agora, mas está feliz com isso. Então, mesmo a ideia de riqueza e abundância é algo subjetivo. Algumas pessoas não querem $1 milhão, apenas desejam uma vida de qualidade, onde, quando querem comprar uma camiseta, a compram sem precisar trabalhar em 3 empregos para isso. Ok. E eu acho que essa é a diferença. Aqui, parece que eles se esforçam tanto apenas para viver bem. Só para sobreviver. Só para o aluguel, as contas e os pagamentos em dia. Pagamentos e contas. Há uma correlação mais direta, como quando Louis veio para Dubai e trabalhou tanto, ele terá o retorno do investimento. Aqui, sinto que você trabalha tanto. Seu retorno nos negócios é como... Sério? Eu não sei, talvez eu esteja errado, mas é a impressão que tenho. Não moro aqui há um tempo. Como você? Quero dizer, quando você cresceu aqui, qual era a sua perspectiva sobre dinheiro crescendo nos Estados Unidos? Seus pais falavam sobre isso abertamente? Era uma conversa livre? Era tipo, ei, não temos muito dinheiro, então não gaste isso. Não podemos comprar isso. Como era essa conversa e ela mudou quando você começou a ir mais para Dubai? Mudando de assunto. A ideia de discutir dinheiro, eu acho que é um pouco tabu em países árabes e asiáticos. É mesmo. Tipo, você não senta na mesa de almoço e fala sobre isso. Se você ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele teve aquele contraste. Um dos pais disse, é conversa de diabo, nós não falamos sobre dinheiro nesta mesa. E então outro pai disse, não, nós falamos sobre dinheiro. Então, eu nunca vim de uma cultura onde falávamos sobre investimentos. E devemos investir em ações, e devemos fazer isso, e não colocar nesse tipo de conta. Nunca. A educação financeira era extremamente pobre para mim e para muitos da minha geração. Simplesmente não se fala sobre isso. Você apenas coloca seu dinheiro na poupança e ganha seu 1% ao ano, que é provavelmente a coisa mais boba que você poderia fazer com seu dinheiro. Hoje não, somos mais educados, estamos mais conscientes.
Não, mova seu dinheiro. Mantenha algo, mas mova-o. Coloque um pouco aqui, um pouco ali, invista um pouco. Faça seu dinheiro trabalhar. Não o deixe apenas parado no banco. Então isso nunca foi discutido, se essa é a questão. E quando eu Isso foi morava quando em você Boston... estava em Boston. Não, isso foi sempre assim. Sim, seus pais nunca falaram sobre isso. Eu acho que eles não tinham o conhecimento financeiro para nos ensinar. E se você não tiver a conversa, nunca melhora. Você nunca debate. Você não discute em qual ação deve investir. Então, nós não tivemos isso. Mas em Boston, eu estava com uma bolsa de estudos, e Boston é caro. Muito. Eu estava apenas tentando gerenciar meu dinheiro. Eu sou independente desde os 17 anos. Bem, assim, como eu me lembro, Lewis, nós não tínhamos roupas bonitas. Quando éramos estudantes e meu colega de quarto era gordinho, ele é grande. E eu era tão magro, eu era como a metade disso. Sim. E eu fiquei tipo, cara, tem uma loja que precisamos ir. E eu nem faço propaganda, mas é só um designer e eu fiquei tipo, precisamos pegar uma camiseta. Mas era caro para nós, porque agora não é mais. Você olha como se não pudéssemos comprar nada de lá. Então eu fico tipo, sabe, por que não compramos uma camiseta de tamanho médio? Que em você parece apertada e em mim parece E uma nós camiseta literalmente que cabe compartilhamos. dois. Ele é grande e eu sou pequeno, mas ambos pagamos por isso e foi muito legal. Mas não ficou bom em nenhum de nós. Mas foi assim que... Acho bonito que você trabalhe para ganhar o dinheiro com que você pode viver bem. Quando você começou a pensar de maneira diferente sobre dinheiro? Porque parece que você cresceu em um ambiente onde isso não era falado. Seus pais não conversavam sobre isso e você não tinha permissão para ter conversas abertas. Então, quando ocorreu a mudança para você? Quando você disse que precisava aprender sobre dinheiro de maneira diferente para poder administrar seu negócio ou para criar os filhos que tem, ou o que quer que seja. Qual ano foi esse e quando começou a desbloquear para onde o dinheiro fluía para você? O problema é que sou muito ignorante quando se trata de investimentos e estou aprendendo sozinho. Então, imóveis é algo que meu avô fez muito bem, que Deus o tenha. E nós nunca aprendemos como ele fez isso. Ele não ensinou vocês. Não. E eu acho assim porque sou purista quando se trata do meu empreendedorismo. Eu sigo minha paixão e quando o dinheiro vem, vem. E o bom é que se você geralmente é bom no que faz, acaba por chegar. Mas não significa que você está sendo esperto só porque conseguiu. Digamos que você de repente faz a primeira vez que abre o podcast, em 6 meses, render $10.000. Compra câmeras novas, contrata um engenheiro de som e de repente está de volta ao zero. Então você precisa, ok, se eu estou doente, como estou ganhando dinheiro? Se você está dormindo como Lewis, as pessoas estão comprando meu livro. Ou pessoas que estão comprando um curso e é isso que eu acho. Comecei a pensar mais assim no último mês. Uns 5 anos ou algo assim. Realmente, onde como posso ter renda passiva. E mesmo eu estava falando com meu irmão outro dia e ele disse tipo, sim, este ano tem sido desafiador. Precisamos reestruturar, blá blá blá. E eu disse a eles, você sabe o nome dele é Harith. Eu estou tipo Harith mesmo. Se você retirar $1.000, $5.000, qualquer coisa, todo mês apenas. $2.000. Coloque em criptomoedas ou em imóveis, qualquer um desses vai dar certo. Mas eu não quero deixar no banco. Então vamos começar. E ele é bom com criptomoedas, e nós somos bons com ações. Então, tipo, ouça, não precisa ser uma grande quantia. Isso também é algo para o público. Não precisamos nos sentir limitados. Você poderia investir $100. Você pode investir $500, mas isso vezes 12 meses. É algo. E isso em 5 anos é outra coisa. Acho que precisamos fazer isso mais. Temos tanto medo e guardamos as coisas lá, salvando porque pensamos, dia de chuva. Sim, mas mantenha algo como segurança, que vai fazer você viver talvez por 3 meses depois disso. Mova tudo, deixe fluir. Claro. E é isso que estou tentando fazer agora. Quero dizer, você entrevistou muitas, eu acho que você entrevistou algumas pessoas da família real, certo? Desculpe? Você entrevistou algumas pessoas da família real. Em Dubai? Correto. E qual é a diferença entre aqueles que crescem na riqueza e aqueles que não crescem com dinheiro? Essa é uma ótima pergunta. Porque muitas pessoas da família real, ou, você sabe, os filhos da família real, cresceram na riqueza. Sim. Está apenas ao redor deles. Existe uma diferença na maneira como eles pensam, agem, se movem? Eles têm uma sensação de direito ou são mais humildes? Qual é a diferença entre crescer com riqueza e sem? Essa é uma pergunta muito boa. E, claro, você tem todos os tipos de pessoas. Você sabe, algumas famílias ricas, as crianças, algumas não sentem o valor do dinheiro. E alguns, de repente, têm um tino para negócios e uma habilidade financeira.
E os que tive a sorte de fazer amizade é que eles não se sentem inferiores ao dinheiro. Acho que muitos de nós que viemos de um passado modesto ou simples é como se fosse um tabu. É como posso conseguir isso? Sabe? Mas quando você pensa que é apenas uma ferramenta é uma mentalidade. É uma espécie de mentalidade confiante. Sabe quando você sente que não consegue conquistar a garota ou que já está perdendo? Então você vai até a garota, já se sentindo inferior ou inseguro ou tremendo. Essa energia não acolhe a garota mais bonita, ou mais inteligente, por exemplo. Mas se você pensar, acho que vale a pena tentar. Sabe de uma coisa? Acho que tenho a confiança certa. Deixe-me ter uma conversa. Resposta muito diferente. E acho que a confiança deles em relação ao dinheiro, porque já viveram isso, é um pouco diferente de alguém que está tipo, eu não sei. E eu realmente acredito que a lei da atração funciona não pelo que você escreve ou diz em voz alta. Acho que é uma lei da atração baseada em convicção, convicção interior. E se sua convicção interior está clara de que você realmente acredita que terá o livro mais vendido no próximo ano, por exemplo. Você realmente acha, não, meu livro, eu o escrevi tão bem, ele tem uma chance definitiva. Então você tem uma chance. Mas se você for como, não é tão bom assim. Mas você diz que é bom para todos, mas internamente, e o mesmo vale para como nos vemos, e o mesmo vale para como nos sentimos sobre o nosso cérebro, nossa autoestima e o que pensamos que valemos. Então, se você olhar para o seu relacionamento com o dinheiro e realmente pensar que é talentoso, está trabalhando duro e tem certeza de que pode. Um dia, se você gostar de um jato particular, acho que posso ter um jato particular ou acho que posso ter $1 milhão. Ou você realmente acredita nisso? Eu realmente acho que, se você adicionar isso ao trabalho, é igual a manifestação. Para alguém assistindo ou ouvindo que está dizendo que é fácil ter convicção quando seus pais são ricos e você cresceu na riqueza. Mas se eu não cresci na riqueza, ou tive uma educação mais modesta como nós, como eu crio uma convicção dentro de mim que eu me sinto à vontade com o dinheiro e me sinto à vontade. O dinheiro está vindo para mim, mesmo que eu não saiba como lidar com ele. A primeira parte eu vou contradizer também. Então, digamos que um garoto rico cujos pais falecem, ele herda todo o dinheiro. Quantos torram todo o dinheiro? Muitos. Porque isso, entende? Então, não garante sustentabilidade, não garante lucratividade a longo prazo. Muitas crianças ricas, elas simplesmente não sabem o valor do dinheiro, ou não são financeiramente alfabetizados para saber como mantê-lo. Papai tinha muito dinheiro. Ele é quem fez, e agora eu não sei como ganhar dinheiro. Eu perco tudo, eu jogo tudo fora em 5 anos. Muitos até mesmo atletas profissionais, ou qualquer coisa assim que param, vup, todo o dinheiro vai embora. Então nunca é uma garantia se você nasceu rico que permanecerá rico. Quem te deixou rico? Você precisa aprender com essa pessoa. Agora, conosco, para alguém que vem de um contexto mais modesto, eu realmente acredito em pequenas vitórias. Confiança é como um músculo, e se você treiná-lo, ele vai ficar forte. E se você parar de treinar, ele vai enfraquecer, e então você terá que treiná-lo novamente. Talvez a segunda vez que você tentar treiná-lo, ele será mais rápido de construir, porque você tem a memória corporal. Confiança para mim sempre foi departamentos no seu cérebro. Então, quando dizemos que alguém é confiante, é uma afirmação muito genérica. É bastante impreciso. Sim, mas ele é confiante em quê? Ele é um ótimo orador, então ele é muito confiante em falar em público. Mas talvez ele não seja muito confiante em relacionamentos. Talvez ele seja muito inseguro como pai. Logo, não podemos simplesmente dizer que alguém é simplesmente confiante. É uma maneira muito ilusória de dar esse rótulo. Eu gosto de ver isso como departamentos. E como você constrói esses departamentos é pela prática. Uma bicicleta. Da primeira vez que tentamos andar de bicicleta, éramos tão inseguros, estamos tão amedrontados. Colocamos aquelas 2 rodinhas de treinamento nas laterais, e você move uma, mas eventualmente faz isso sem segurar o guidão. Você é tão bom nisso. E mesmo que pare por um ano, da próxima vez você rapidamente pega o jeito de novo. Então eu acredito que meu conselho é tentar. Então, quando você tenta, cara, Anas, eu investi em 5 ações e todas fracassaram, exceto uma. Não é ruim, sabe? Acho que é por isso que quando fiz a pesquisa sobre isso, meio que funcionou mais. E de repente você está com 1% de confiança, 2% de confiança, 3%. E de repente você está 70% confiante. E agora você sabe do que está falando. Você sabe como... E eu acho isso tão importante. É interessante porque eu estava olhando um prédio comercial há alguns meses. E ele... Uma das unidades que eu estava pensando em alugar, o corretor, eu estava tipo,
sinto que precisa de algumas melhorias ou algo assim, o proprietário investiria dinheiro para melhorá-la. E ela ficou tipo, qualquer coisa que você precise fazer. Ela fará porque tem culpa de dono. E eu digo, o que você quer dizer? Ela diz, bem, ela herdou este prédio, este grande prédio, e tem um portfólio, como um portfólio imobiliário massivo que ela não criou. Foi como se o pai dela tivesse falecido e dado a ela todas as propriedades. Então, o corretor disse que qualquer coisa que você precisar, ela vai fazer porque se sente culpada. Então, ela investirá em deixar tudo bonito para você. Não tentando ganhar o máximo de dinheiro com isso, mas é como se eu já estivesse ganhando tanto que nem criei. É uma síndrome do impostor. É meio que tipo, sim, vou fazer o que for para deixar as pessoas felizes, sabe? Você percebe isso também em Dubai com os filhos da família real que receberam muito dinheiro? Eles sentem culpa por receber isso ou têm um nível diferente de confiança? Eu não conheço muitos na família real, mas os que conheci são realmente impressionantes. Sério? Eu juro. Como assim? Tipo, apenas o nível de sofisticação, o nível de conhecimento e experiência de viagem, isso é enorme. Você sabe quando é bem viajado ou bem educado e quando perde, quando nasce. E espero não soar muito tendencioso, mas sou um grande fã do meu próprio país porque as evidências estão claras. Você pode ver que é realmente um ótimo país. Então, quando vejo como a liderança que transformou o país em Emirados Árabes Unidos, como eles eram visionários. Literalmente como Lewis com todos assistindo, podemos, se alguém nos dissesse há 60 anos que este pedaço de deserto se tornaria um dos países mais procurados e uma das melhores cidades para se viver no mundo. Ninguém teria acreditado. Nem você, nem eu. Ninguém. Mas você tinha visionários. E se alguém for assistir isso e dizer, sim, claro que ele tinha dinheiro do petróleo. Quantos países no mundo têm dinheiro do petróleo? Muitos. Onde eles estão? Nada bem! Esse é o meu ponto. Sim. Há alguns deles que têm corrupção. Alguns deles simplesmente não sabem como usar ou investir em seu povo. Você sabe que um dos nossos líderes, que Deus o tenha, é o fundador dos Emirados Árabes Unidos. Seu nome é Sheikh Zayed. Então, Sheikh Zayed, quando ele assumiu a liderança, disseram-me que ele foi até as famílias e lhes disse, e ouça isso, ele lhes disse que pagaria se enviassem seus filhos, meninos e meninas, para a escola. Não que você pague para ir à escola. Não, eu vou pagar você. Eu vou te recompensar se você mandar nossos filhos para a escola. E nós o chamamos de Baba Zayed, que significa pai Zayed, porque ele era literalmente um pai para muitas pessoas no país. E fora dele, eu já estive nas Ilhas Comores, que provavelmente ninguém sabe onde fica. E então eu estava no carro, porque estava com a Unicef. E estamos atravessando esta ilha, e vejo uma pequena escola. Está escrito escola Sheikh Zayed para crianças. E tipo, ele até tem uma escola aqui, então ele foi muito... Mesmo nos Estados Unidos, ele fez muito... A propósito, muito pelos hospitais e por muitas instituições de caridade. Então, voltando à ideia, se você tem um líder que está investindo nessas pessoas e pagando-as, tipo, por favor, envie-as para essa escola. Por favor. Porque ele sabe que em 20 anos essas crianças são a próxima onda. Então, eu acho que quando você diz dinheiro do petróleo, é uma coisa, mas o que você está fazendo com ele? Por exemplo, Dubai não tem petróleo. Mas olhe para Dubai. Ok. A maior fonte de renda é o turismo. Veja só, isso é uma grande conquista. As pessoas podem pensar que Dubai ainda depende do petróleo, mas não. Dubai vive do turismo. Sério? Claro. Quanto rende por ano com o turismo? Eu não sei. Não posso inventar isso agora. Tenho certeza que podemos achá-los no ChatGPT. Mas só nos últimos 2 anos eu estava conversando com alguém no turismo. Nos últimos 2 anos, aumentamos, só em Dubai, 400 mil novas pessoas. Uau! E elas não são de baixa renda. Essas são famílias que estão trazendo dinheiro e investimentos para a cidade. Eu conheço Miami, ouvi dizer que Miami está indo muito bem também nos Estados Unidos. E há certas cidades que estão proporcionando um bom lugar para as famílias virem e se estabelecerem para que... Mas isso requer uma visão extraordinária para alguém assim dizer, ok, estamos em, você sabe, um pedaço de areia. Não há nada aqui. Não há infraestrutura. Não há encanamento. Não há estradas. Não há nada. É apenas areia, deserto e calor. E Dubai é quente, cara. É difícil viver no verão. E com charme... Sim, é mesmo. Isso penetra sua alma. Esse tipo de calor... É muito diferente, Luiz. Até o governante de Dubai decidiu construir um porto quando ninguém entendia. Eles perguntavam, por que você quer construir um porto tão grande? E ele respondia, devemos construí-lo. E ninguém concordava ou entendia. Hoje, esse é um dos portos mais importantes da região. Tipo, quando você pensa sobre construir um porto,
Não, não. Tipo, naquela época, por que você faria isso? Ninguém estava indo lá. Sim. Mas você sabe, quando você tem algo assim, é lindo. Como eu adoraria sentar à mesa de jantar e ouvir pessoas assim, que tiveram. E nós os temos ao redor do mundo. Seja Muhammad Ali, Gandhi ou Mandela, eles são visionários. E eles viram algo que não precisavam fazer, porque alguns deles já são ricos. Eles estão bem, não precisam fazer isso. Mas há uma paixão nas pessoas. E acho que, se você investe nas pessoas, nunca erra. Então, como está a conversa sobre dinheiro por... As pessoas estão falando sobre isso abertamente? Ou ainda é um tabu nas conversas? Nada? Sério? Sim, sim. Agora as pessoas falam. Eles fazem. Acho que a internet também ajudou muito. Sim. Investimentos e pessoas, como usam seu dinheiro. Na minha família não era assim, mas sei que mesmo em famílias asiáticas, geralmente não se fala muito sobre dinheiro. Então, quando você está perto da família real ou os vê, eles são muito sofisticados. Eles viajaram muito. O que mais eles têm? Eles são muito bem educados. Muito. E novamente, porque temos essa linhagem, certo? Se você começar com Sheikh Zayed e Rashid, que são os fundadores, e depois seguir esse ensinamento e a abordagem deles ao país, verá como era importante que as pessoas estivessem felizes. Por exemplo, como um emiradense recebemos terras, de graça. Conseguimos um empréstimo para construir, sem juros. Temos educação de graça. O que mais? Há um empréstimo para construir e um empréstimo para casamentos. Um empréstimo para casamentos? Sim, então você realmente pode Sério? se casar. Então eles Qual te a arranjam. importância? Eles vão te apoiar onde é realmente importante para te preparar para a vida. Quão importante é o casamento e a família em Dubai ou nos Emirados Árabes Unidos? É enorme, Por quê? Por que estão investindo em pessoas que estão se casando? porque primeiro, você quer que seu povo cresça e quer formar unidades familiares realmente fortes. E acho que talvez, no mundo moderno, estejamos geralmente subestimando o valor de famílias fortes. É tão bonito. Tipo, eu trabalho com meu irmão. Ele é meu parceiro de negócios e tudo mais. E minha mãe nos criou tão bem que temos uma unidade tão sólida como eu. E meus irmãos somos velhos amigos. E todos nós confiamos uns nos outros. Você não pode superar isso. Assim como não pode encontrar um parceiro de negócios se ele também for competente e seu irmão for competente. Você sempre quis o irmão, certo? Ele é seu sangue. Se não for competente e outra pessoa Então você for. não os usa. Como eu acho que para ser um grande empreendedor, você deve estar pronto para demitir sua mãe. Uau! Isso é difícil. Sim, mas é disso que precisa. Você não pode ser tipo, ah, mas sabe, esse é meu amigo, essa é minha mãe, esse é meu irmão. Não, como empreendedor. Claro, Você tem que ser muito... você tem que colocar a melhor pessoa na posição para te ajudar a crescer. Sim, eu sou sortudo com eles. E voltando ao seu ponto, casamento e boas unidades e boas famílias constroem uma sociedade. E se as sociedades são construídas por pessoas éticas, de bons valores, pessoas bem educadas, boas unidades, vocês têm uma sociedade muito forte. Na Europa hoje, e talvez na América e em muitos lugares do mundo, está muito desintegrada. Como quando você disse Anas, eu vivi ambos. Vivi a vida americana e vivi a vida dos Emirados Árabes Unidos. E eu amo algumas coisas em ambos, e não gosto de algumas coisas em ambos. Então, eu tento mesclar o máximo de tudo. Quais são as coisas que você gostou em ambos e as coisas que você não gostou em ambos? Certo. Então, nos Estados Unidos, eu realmente gostei que as pessoas são realmente legais. Eu adoro isso e adorei meus anos de faculdade. Foram anos realmente formativos para mim. O que eu não gostava eram os valores familiares que eu achava muito fracos comparado com de onde eu venho. Tipo, se você só vê sua família uma vez por ano, ou no Natal, ou no Dia de Ação de Graças, pra mim isso era triste. Tipo, eu pensava, vocês estão perdendo, pessoal, isso é tão importante. Nós vamos uma vez por semana para nossas famílias, ou falamos com elas. É uma unidade tão forte com seus irmãos. Então, isso eu não gostei. E como eu disse no começo da entrevista, não há muita união entre as pessoas. Agora de volta a casa, acho que nos movemos tão rápido. Talvez antes fosse mais rígido, agora estamos tão abertos ao mundo, então agora estamos ótimos. Mas muitos tópicos como o dinheiro eram tabu. Cultura, abertura para o mundo. Agora Dubai é uma das cidades mais modernas, mas uma das coisas bonitas para mim que não quero que mude é o bom comportamento. Acho que Lewis, você nunca esteve nos Emirados Árabes Unidos, nunca esteve em Dubai. É muito difícil encontrar um emiradense que não trate você com boa hospitalidade, bom comportamento e seja simplesmente gentil com você. Isso é realmente agradável e como você é caloroso com as pessoas. Se você simplesmente disser, ei pessoal, estou com fome, todos vão te convidar. Uau! Seja ele rico ou não, ele te convidará. Sério? Sim, está na nossa cultura. E lembro-me, por exemplo,
que num país vizinho o meu pai estava em Omã. Então ele foi à mesquita para rezar e foi a essa pequena cidade em Omã. Muito como uma cidade agrícola, talvez. E ele foi para a oração, digamos a oração da tarde, e pelo menos 3 caras na mesquita estão dizendo que é para almoçar com eles. E ele está tipo, não, não é comigo. E eles estão competindo para ver quem convidaria meu pai? E achei isso muito doce. Você não vê isso em muitos lugares no mundo. Eles realmente querem dizer isso. Não é como se estivessem apenas sendo educados. Eles realmente querem cuidar de você. E ele disse, olha, se você não tiver onde ficar, nossa casa tem um quarto de hóspedes. Por que isso? Por que isso? Você é criado assim. Você é ensinado a ser gentil com outras pessoas e hospitaleiro. E você representa sua cultura, sua religião e seu país dessa maneira. E eu adoro isso. E eu acho que o mundo geralmente precisa um pouco mais disso. Sim. Sim. Quais são os valores que você aprendeu através de oração que lhe permitiu criar mais prosperidade? Você reza frequentemente? Sim. Eu costumava fazer isso muito melhor. Você não reza bem? Não. Eu não acho que existe algo como uma oração ruim. Fui criado em uma família muito conservadora. Meu pai é religioso e minha mãe também. E eu acho que há muita beleza na oração, Lewis. Vamos falar sobre isso de um ponto de vista objetivo. Quando você é uma pessoa ocupada, e no islamismo há 5 orações, e eu acho que no cristianismo você pode rezar 5 vezes por 5 por dia, certo? Sim, Sim. E em momentos diferentes. E eu acho que no cristianismo é flexível. No domingo você vai à igreja e diferentes religiões têm práticas diferentes. Mas a ideia de oração é que você tem que pausar. Eu acho que isso é realmente importante. Como hoje falamos sobre meditação, falamos sobre deixar seus telefones. Então imagine que você está em uma religião onde 5 vezes ao dia você precisa fazer uma pausa de 5 minutos. Não leva muito tempo e você vai e ora e tem uma conexão espiritual ou literalmente uma pausa. Eu acho que há uma beleza nisso que te ensina a gerenciar o tempo. Isso ensina você a priorizar, ensina você a tirar um tempo para si mesmo. E também é como nossa oração é um pouco de movimento, então há um pouco de alongamento. É como yoga. Sim, então acho que há muitos prós e disciplina. uma das coisas que eu amo na oração 5 vezes ao dia. Provavelmente é muito mais fácil deixar o passado para trás se você entrou em uma discussão com alguém, ou você está se sentindo frustrado ou ressentido por algo. Se você está orando sobre isso 5 vezes diferentes ao dia. Você pode ser capaz de deixar isso passar mais rápido, sabe, de uma oração para outra. Espero que você consiga deixar passar. Não estou dizendo que todo mundo consegue gostar desse tipo de prática de perdão, de reflexão, de ok, como queremos nos apresentar nas próximas 5 horas ou próximas 4 horas até o próximo momento. Eu não me apresentei bem. Reagi ao meu vizinho. Eu gritei. Buzinei no carro. Certo? Como posso ser melhor nas próximas horas? Eu acho que 5 vezes ao dia te dá, espero, um momento para refletir e dizer: eu tenho que ser melhor. Deixe-me ir pedir desculpas à pessoa que acabou de fazer isso também. Isso não está certo. Não sei se você sabe que em nossa oração temos algo chamado wudu, que é como você tem que apenas lavar o rosto e as mãos. Apenas essa prática interessante vem. Imagine estar realmente muito irritado ou estressado no trabalho, e você diz: ok, pessoal, deixe-me apenas orar e voltar. E você tem que lavar e lavar o rosto. Isso. Aquela prática interessante acalma você, por sinal. Você se limpa. Sim. Então você vai e reza. E agora você é obrigado a ser bom e gentil. E rezar é porque precisa se desconectar do estresse que acabou de ter na reunião ou em uma discussão com seu parceiro. Ou, de repente, você está pausando agora. E acho que é aí que concordo com você. Quando você pausa, você se regula. Lembro-me, a propósito, de sua resposta no AB Talks. Eu te fiz uma pergunta. Eu disse, Lewis, se você pudesse ensinar a cada criança no mundo apenas uma coisa, o que você ensinaria? Sua Minha resposta foi uma das é uma das melhores. melhores que já tive neste programa. De verdade. Você Sim. disse regulação emocional. Sim. E eu acho que uma oração ou um momento de desconexão permite que você se regule antes de começar a brigar e causar algo que é como quando você está discutindo. Você vai dar uma caminhada e depois volta. Então, há muitas bênçãos nisso. Qual estação da vida? Onde você está ganhando mais dinheiro? Em qual ano você teve o maior lucro com seus negócios? Eu tenho 4 negócios no momento. Eu costumava ter 6, mas agora só tenho 4. O engraçado é que cada um prospera em anos diferentes. Sim. Este ano, meu salão de beleza está indo Salão de bem. beleza? Estou indo bem. Cara, Estou eu feliz. preciso ir a Dubai para cortar o cabelo. Dubai, com certeza. É uma boa escolha e me inspirei nos salões em estilo loft de Nova York.
Ah, eles são legais. Sim. Ok. Muitas das suas ideias de negócios, você só visita a América. Você vê o que está funcionando e diz, ah, não temos isso em Dubai. Vou trazer isso para cá e vai ser um sucesso. Na verdade, dois dos 6 foram por causa de uma ideia americana. Sim. Se não estiver lá, mas você sabe que funciona bem em outro lugar. Então, com sorte, O primeiro foi um campo de futebol de grama sintética. Não Eu joguei em tinha? Boston, jogamos e estava com ar-condicionado. Tipo, caramba. Sim, Em Dubai com o nosso climatizado. Mas grama com chuteiras, estamos... sim, com grama macia. Com tipo borracha. Exatamente. Exatamente. E eu escrevi isso. E eu escrevi E nós isso. fomos os primeiros nos Emirados Árabes Unidos. E Uau. passamos de 1 ou 2 campos. Eu acho para 26, 28 campos. Uau. Sim, eles... Indoor. Indoor. Em ambientes Ah, fechados, sim. então, é ar-condicionado. Eu ia dizer porque você não pode ter grama lá, sabe? Ficaria regando o dia todo. Não é uma coisa inteligente sim. de se fazer. Bom, isso é Depende. legal. Cada ano alguns negócios vão bem e outros não. Qual foi o ano que você fez? O máximo. Você não precisa dizer quanto. Mas qual ano? Qual ano? Eu acho. Talvez há 2 anos. 3 anos fizemos um ótimo trabalho e tudo mais. Nesse ano específico, quanto você rezou? Eu não rezo por dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Estou apenas dizendo o quanto estamos orando. Espiritualmente? Sim. Não como me dê mais dinheiro, mas quanto você pode adicionar a cada jogador na sua vida. Todo dia acho que é importante. Você estava fazendo isso mais antes. Não. Não. Eu sou um cara consistente, sabe? Tipo, toda noite eu escrevo no meu diário e no meu diário você verá minha gratidão. O que fiz hoje é como um diário e o que estou feliz por ter feito e o que foi bem legal. E parte do meu... Isso não é um segredo, mas eu geralmente não compartilho isso. Mas parte dele, no final, eu escreverei algo que eles chamam de afirmações. Eu não gosto da palavra afirmação. Acho que está muito na moda. Mas eu acho que é importante escrever coisas que você quer fazer ou conseguir. Então, eu faço isso todos os dias. E você sabe que essa foi a parte engraçada. Luiz, se algum de vocês que está assistindo fizer isso, volte no final do ano e você verá ficará chocado com quanto disso realmente aconteceu. Sobre o que você escreve, o que deseja criar. Aconteceu de verdade. Como você disse, você vai fazer tudo isso no começo do ano? Você ficará surpreso com o que acontece no final do ano. Você se casou jovem, aos 24 anos. Correto. Casado por 9 anos, depois divorciado. Depois separado pelos últimos 10 anos. 9, 10 anos. Você aprendeu sobre si mesmo ao se casar no início dos seus 20 anos, se divorciar no início dos seus 30 anos e não ser casado nos últimos 10 anos, mas compartilhar a responsabilidade parental. O que você aprendeu sobre si mesmo com todo o processo? Eu aprendi o seguinte: não aconselho as pessoas a se casarem tão jovens, porque são anos muito formativos na era moderna. Talvez no tempo do seu pai, no tempo do meu pai, as expectativas fossem um pouco diferentes. Não funcionou para os meus pais quando eram jovens também, mas... Sim, eu não sei, talvez tenha funcionado, porque talvez as expectativas e os critérios do casamento fossem diferentes 50 anos atrás, ou 80 anos atrás. Hoje, acho que para eles serem um companheiro adequado e realmente entenderem você como estávamos falando também sobre o seu relacionamento, você precisa disso. Parceria adequada porque elas meio que desempenham mais de um papel. Não é apenas a mãe dos seus filhos ou apenas sua esposa, é sua pessoa de confiança, sua conselheira. Então aprendi que o casamento jovem, na minha opinião, tem 2 vantagens. Eu costumava dizer uma que é 2 para 1, que, se você tem filhos, a diferença de idade entre você e seus filhos é pequena, então vocês se tornam amigos, o que é bem legal. Além disso, eu nunca tive mais nada. Eu não achava que fosse positivo, mas a segunda que adicionei recentemente é que você é ignorante. E quando você é ignorante, você não pensa demais nas coisas. Então, por exemplo, hoje nesta idade, eu sei o quão caro é ter filhos. E agora, se eu me casar, vou realmente ter cuidado com a quantidade de filhos que terei, certo? Mas quando você tem 24 anos, você acha que pode ter filhos e não acabou. Você simplesmente faz o bungee jump. Sabe, você não tem tanto medo. Então, acho que há alguma vantagem em não ser imprudente. Mas isso, tipo, eu não sei, mas vou descobrir. Ah, vamos dar um então jeito. é isso com o jovem Sim. gerente. E eu acho. Então, isso é o que aprendi e acho que são anos tão formativos. Quando você está nos seus 20 anos, acha que sabe. Mas você, éramos pessoas diferentes no final do casamento. Tipo, literalmente. É como se você se tornasse outra pessoa. Então, para mim, especialmente nos anos 20, se sua trajetória está a 10 graus para a direita e a dela a 5 graus para a esquerda, você multiplica isso por 5 anos. E isso é só a trajetória. Eu nem falei sobre a velocidade. Imagine que em algum momento um de vocês está olhando para o outro no espelho retrovisor e, em outro momento, você nem os vê mais. Então,
eu realmente acho que mudamos muito. E como eu sempre imaginei os golfinhos, você precisa nadar como os golfinhos quando às vezes você está um pouco à frente. Eles estão um pouco atrasados, mas você ainda está meio que em harmonia. E se não houver harmonia, simplesmente nos afastamos. E você deixa de amar e simplesmente muda. Então, eu acho que no casamento jovem, a coparentalidade tem sido ótima. Este é o conselho que eu daria. Eles dizem que quando você se casa com uma família, especialmente em nosso mundo. Eu acho que sim. Você se casa com a família. Você não se casa apenas com uma pessoa. No casamento, você se casa com a família, porque seus filhos, Louis, também serão criados na casa deles. Ok. Com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a tia, o primo. Especialmente as crianças gravitam em direção à mãe também. Então, não é como se apenas sua esposa estivesse educando ele ou ela. Assim, eu soube ainda mais o valor dos meus sogros quando me divorciei. Porque até hoje, eles são ótimos. E até hoje, eu falo com minha sogra, eu falo com minha ex-esposa, e elas são pessoas adoráveis. Elas falam bem de mim, eu falo bem delas. E percebo como é importante, e uma das melhores decisões que tomei foi me casar com a família dela. Sério? Porque quando você está divorciado, é como quando você deixa alguém ir. No seu negócio, muitos deles não são legais porque o benefício acabou. O contrato ou o acordo acabou. Então agora eles não têm nada a ver com o Lewis. Eles podem dizer que ele era um chefe ruim. Eu posso acreditar que eles podem fazer de tudo apenas para culpá-lo. Mas se eles saírem e disserem, cara, o Louis foi um dos melhores períodos da minha vida. Grande líder, aprendi muito com ele. Agora sempre digo, julgue as pessoas por como elas vivem. E eu acho que quando deixei aquela família, eles tinham sido classificados. Uau! Então isso nos ajudou muito na coparentalidade. E nós temos 2 lindos meninos, então estamos sempre em contato sobre eles. E qual foi a sua terceira pergunta? Sobre, agora você disse que houve... Você está divorciado. Sim, você não é casado há 10 anos. O que você aprendeu sobre estar divorciado e essencialmente solteiro na última década? Eu não sei se me casaria de novo. Por que não? Agora estou mais aberto a isso. Se o casamento é o tecido da sua cultura e do seu Você país, está me entendendo agora. por que você não gostaria de estar alinhado com os valores do seu país e cultura? Agora estou mais. Ok? E para ser honesto, não estava tanto assim. Talvez seja o trauma, talvez seja só tentar. Eu estava tão focado nos meus negócios e isso realmente valeu a pena. Sabe? Conseguimos resultados. E acho que agora estou mais aberto à ideia de que, sabe, nos últimos 30 a 40 anos da sua vida, tenho 43 agora, digamos mais 40 anos se vivermos com saúde, espero, você começa a pensar, ok, companhia é realmente agradável, intimidade é realmente agradável, e é isso que estou tentando ensinar ao meu filho. Então, com o meu filho, eu disse a ele, quando falamos com nossos filhos, também dizemos baba. É engraçado. Eu não sei como em certas culturas nós também dizemos isso. Então eles dizem baba para você. Mas todos vocês dizem baba? Isso mesmo. Sério? Mas é estranho. Mas está na nossa cultura. Então eu fiquei tipo, Majid é o nome dele, e eu fiquei tipo, baba, escuta. Eu não quero que você cresça como a cultura pop em que fomos criados. Fomos criados com videoclipes e tantas mulheres. E a masculinidade era definida pela quantidade, não pela intimidade. E eu disse que é assim que fomos criados na escola, no ensino médio e na faculdade. Era o que pensávamos. Você vê filmes, vê vídeos, ouve música e é isso que te ensinam como homem. Se você tem muitas mulheres, então você é realmente um cara masculino. E eu disse a ele o que não queria. Tive que remover muitas coisas. Quando você vier e me disser, pai, me apaixonei 3 vezes na vida. A 4ª foi o amor da minha vida e me casei com ela. Eu ficarei tão orgulhoso de você do que se você me dissesse que saiu com 40 garotas. Ok. Tipo, ok, o que isso realmente significa? Você quer que eu aplaude você Certo. porque se você for encantador... Você sim, provavelmente vai você sair. Sim, mas esse não é o objetivo. O objetivo é, você pode ser íntimo, você pode ser vulnerável, você pode construir algo honesto, limpo, sem trapaças, brigas ou comportamentos tóxicos, algo saudável. Eu ficarei tão orgulhoso de você se fizer isso e quero instilar isso nos meus filhos. Sim. Você sentiu vergonha ou algum tipo de trauma quando você passou pelo divórcio com base nas normas culturais? Havia algo lá ou você se sentiu em paz com isso? O divórcio não é tão assustador como quando minha mãe se divorciou. Quando minha mãe se divorciou, foi difícil para ela. Muito difícil. Ela passou por um momento difícil na sociedade. Agora é muito mais aberto, mas também sinto que algumas pessoas são muito despreocupadas com isso, como se nem mesmo esperassem. Eu não gosto quando as pessoas desistem tão facilmente.
Tipo, em 6 meses, você está divorciado. O que isso sequer significa? O que você fez? Ok. Ah, então eu não enfrentei resistência da minha sociedade. Mas tenho certeza de que há algum trauma em algum lugar. Você sabe, quando você constrói, quando investe 9 anos da sua vida com alguém e constrói uma família com essa pessoa, você não pode ser um robô e simplesmente achar que está tudo bem. Não está. E eu acho que em algum lugar no seu subconsciente, você está tipo, ok, anti-vulnerabilidade, anti-compromisso Ante tudo. Todas e essas também coisas. porque sou uma pessoa de controle. E controle é ficar na superfície. Sim, você não aprofunda. Você não se aprofunda, e isso não é ótimo. Você tem que se abrir, e vulnerabilidade é bravura. Vulnerabilidade é coragem. E dizer, vou tentar. Se funcionar, funcionou. Isso é assustador. Você começou a explorar sua vulnerabilidade e abrir mais seu coração desde então? Sim, nos últimos anos. Nos últimos 2 anos. Talvez. Primeiros 80 anos, não. Não. Tudo superficial, tudo sob controle, cuidando que tudo está seguro. Sério? Sim. Como foi isso em comparação a abrir mais o seu coração nos últimos 2 anos? A questão é, olha, as pessoas falam sobre, é como se fosse preto ou branco. Somos muito binários como humanos, e nem tudo. Há uma beleza em tudo se você não tem nada sério, e é uma pessoa que está trabalhando muito e está se esforçando em aproveitar seu trabalho. E quando você encontra alguém, você precisa de alguma coisa, mas talvez superficial. Há uma beleza nisso. Vamos também não ser tolos e dizer que, oh não, isso é tão triste e deprimente. Não precisa ser. E também se você decidir ser íntimo, há outra riqueza nisso. O relacionamento superficial, não vamos chamá-lo de feio ou nojento, porque é apenas odiar algo que, talvez, alguém não esteja muito empolgado. Talvez possamos chamá-lo de um leve toque de doçura, mas não é rico, não é enriquecedor, não é cheio de bons ingredientes. Talvez isso não alimente tanto a alma, talvez mate a sua sede, mas não da forma adequada. Agora, intimidade, se feita corretamente. E eu acho que um dia precisamos sentar e aprender sobre a sua intimidade. Acho que quando você acerta isso corretamente, é um sabor diferente. É como você está tipo, não dá para voltar a ser casual ou É superficial, tão difícil? Sim. porque você acabou de experimentar a companhia, experimente o amor puro. Isso é lindo, mas não é comum. O que você acha que será necessário para ser completamente íntimo e permitir que... Permita-se abrir o coração e estar profundamente apaixonado. Acho que o trabalho interno. Não acho que tenha muito a ver. Eu realmente acredito que há certos... Como você conheceu a Marta, certo? Ela foi uma chave para o Lewis. Ela foi uma das chaves para o seu coração. Eu realmente acredito que temos chaves ao redor do mundo. Não acredito em uma alma gêmea. Acredito em almas gêmeas. Sou um cara de probabilidade. Mas qual é a probabilidade de você encontrar mais de uma em uma vida? Eu não sei, mesmo que sejam 100 mil ao redor do mundo. É você e a sua sorte, certo? Então, quando você encontrar uma dessas chaves, acho que precisa investir nela, pelo menos. Agora há a chave para o coração de Lewis. Mas também Lewis, se ele não trabalhar em si mesmo, vai jogar essa chave fora. Ele não saberá como lidar com isso. Então, para responder a você, acho que muito disso tem que ser trabalho interno. Se o seu trabalhador interior, a sua consciência interior, e eu não quero soar como algo do TikTok. Não. Quando eu falo de trabalho interior, quero dizer de forma adequada, como quando você fala com um terapeuta de verdade. Aprende sobre si mesmo, vê seus padrões, vê como você lida com as pessoas, por quem você realmente se sente atraído. Eu estava falando com meu terapeuta sobre algo muito interessante, e por isso eu penso em Carl Jung. Um ensinamento. E a ideia é que cada um de nós tem uma imagem interna do gênero, pelo qual você se sente atraído. Então eu tenho uma imagem interna das garotas pelas quais me sinto atraído, da qual não estou conscientemente ciente. Então, se você me perguntar como, Anas, qual tipo de mulher é a mulher ideal? Eu vou te dar a descrição de trabalho assim. Eu sou tão claro, eu sei o que elas querem, e ela é isso. Ela é sofisticada, bem viajada. Isso é tudo. Todas as coisas perfeitas que provavelmente qualquer pessoa diria. Mas então você vem e examina meu histórico. Então você fica tipo, Anas... Normalmente, você se sente atraído por alguém que não é exatamente o que você acabou de dizer. Talvez seja como 30%, mas 70% é agora o que você tem pregado. E então, Anas, como eu tenho que realmente ver, eu estou tipo, minha imagem interna de uma mulher. O que é? Está alinhado com o que estou dizendo ao Lewis verbalmente e conscientemente. E enquanto forem muito diferentes, você estará ferrado. Falamos sobre como você também se sentia atraído por certas mulheres que não são boas para você agora. Então isso é um padrão, que sua imagem interna da garota que o Lewis gosta e é como um velcro. Então garota após garota passa por você, mas uma delas chama a atenção. E você se pergunta por que essa?
Por que dessa idade e dessa personalidade? E dessa aparência e essa pessoa? Você começa a entender o que está acontecendo. E então você precisa entender o porquê. Então, esse é o trabalho interno de que estou falando. Quando você entende que sua imagem interna da pessoa ou da mulher que você gosta deve estar realmente alinhada com o que você veria no papel. Qual é o trabalho interior que você tem mais medo de enfrentar? Não tenho medo. Essa é a coisa legal. Na verdade, eu não tenho. Sou uma pessoa que tenta, sou um ser humano curioso. Então, o engraçado é que no meu programa AB Talks falamos muito sobre saúde mental e tudo isso, e eu nunca tive um terapeuta, embora eu fale muito sobre isso, porque fomos criados, como falamos antes, de uma maneira muito reativa. Como quando você está em depressão, deve procurar um médico. Quando você está divorciado, não. Você deve ver a terapia como manutenção preventiva, não como manutenção reativa. Sim. Como ir à academia mesmo se você estiver em boa forma. Você tem que mantê-lo. Continue assim? Então eu Sim. fiquei tipo, ok. O primeiro terapeuta não funcionou. O segundo parecia tarefa de casa. O terceiro... A terceira pessoa que eu procuro, ele está em Nova York. E nós nos encontramos recentemente pessoalmente. E vou pegar minhas anotações, Luiz. E eu ficaria tipo, ah, é mesmo? Certo. E é tão divertido falar com ele porque ele tem uma mente brilhante. E eu disse a ele, escuta, eu não quero desabafar. Vou desabafar um pouco, mas preciso do cérebro. Não quero deitar no sofá. Já falo bastante. Não sou um cara introvertido com meus sentimentos. Então, eu fiz isso. Eu preciso de um cérebro que me desafie, me faça as perguntas certas. Com ele, não tive medo. Estou apenas curioso e posso falar sobre, cara, eu não sei como construir cultura no trabalho. E vamos falar sobre isso naquela semana. Na semana seguinte posso dizer, sabe, sinto muita falta do amor. Falta de amor. Sim, e vamos falar sobre isso. Então, é lindo que você não precisa estar em um lugar muito ruim apenas para Sim, falar com claro. alguém. E se um estranho olhar para Luiz ou Anas e disser, vamos olhar para o seu padrão. O que está acontecendo? Você está tipo, cara, eu estou tão frustrado todo dia. Por que você está frustrado, Louis? Negócios, blá blá blá. Ok, vamos nos aprofundar. E você começa a perceber. E ele comparou a minha abordagem para os negócios e como eu lido com relacionamentos. Eu nunca os combinei. Nossa, Uau. ele comparou isso com aquilo? Sim. E ele mostrou Ele me mostrou a simetria. quais são as semelhanças na forma como você aborda negócios e relacionamentos. Um deles é o controle. Você sabe, eu não sou uma pessoa controladora do tipo onde você está, com quem você está. Eu não me importo com tudo isso. Eu adoro dar liberdade, porque também a aprecio para mim mesmo. Então não posso pregar o que não pratico, mas relacionamentos superficiais. Controle. Sabe, trate isso como se fosse apenas mais uma reunião no seu dia. Não é uma reunião. Relaxe. Relaxe. Você não precisa ir vê-los se não estiver se sentindo bem. Eles não precisam ser agradáveis o tempo todo. E você não é um agradador no trabalho. Então não seja um agradador em outros lugares. E você começa a perceber, e também constrói sua infância. Porque muito de como nós somos é nosso relacionamento com nossa mãe, nosso relacionamento com nosso pai. Dizem que replicamos a linguagem do amor do pai do mesmo gênero. E queremos a mesma linguagem do amor do pai Uau. do gênero oposto. E quando você pensa nisso, tipo, ok, a mãe do Louis. Mesmo que digamos que sua mãe não fosse expressiva, mas você é estranhamente atraído por mulheres não expressivas. Porque é familiar. É sua zona de conforto. Mas isso não significa que é o que você precisa. Então, se você começar a retroceder sua infância, sua paternidade, seus bons relacionamentos, os ruins, você começará a ver para o que você está atraído e o que está fazendo de errado. Qual é a maior lição que você aprendeu sobre si mesmo na terapia? Nossa! Dissecando porque sou do jeito que sou. Essa foi sua maior lição? Aprender como analisar por que você é do jeito que é. Porque se eu perguntar a você, Luiz, por que você é tão ambicioso? Por que você é tão competitivo? Por que você é assim? Você diria, eu sempre fui assim, esse sou eu. Mas por quê? O que aconteceu em casa? O que aconteceu na escola, você sabe? Você foi intimidado ou não? Você era o cara popular? Você era uma pessoa que identificava seu valor apenas com o quão bonito ou forte você é em um jogo. Em um jogo de futebol? Esse é o seu valor? Onde está seu cérebro? O que te atrai? Por que você precisa que as pessoas curtam suas imagens e fotos e comentem muito? Você começa a entender. Por exemplo, nós somos 8 meninos e uma menina.
Mas meus pais se divorciaram e casaram novamente e tiveram mais filhos. Mas da minha mãe e do meu pai éramos 3 e éramos tão diferentes, Louis. E eu disse ao Dr. David, eu disse a ele, eu não venho de uma origem realmente pobre. Venho de uma origem confortável, modesta e confortável. Mas eu me comporto como alguém que veio do nada. Tipo, eu sei que tenho a determinação de quem é muito motivado, muito apaixonado. Mas meus irmãos não têm, e não digo isso como uma piada. Talvez seja melhor, não sei. Sim. Mas por que sou programado assim? O que aconteceu? Então, essa é uma boa pergunta. O que você aprendeu? Nós começamos isso há cerca de 2 semanas. Mas é interessante. Eu sou o mais velho, então começamos por aí no mais velho. E ele disse algo como, eu não quero, entre aspas, porque eu não quero dizer errado, mas algo do tipo, que quando você é o mais velho, eu estava sozinho em Syracuse com minha mãe. E talvez eu tenha começado talvez ainda não tenhamos chegado lá, mas talvez eu tenha começado a conectar conquistas. E boas ações e boas atitudes com agradar meus pais. Tipo, agora eles estão felizes. Eu preciso fazer mais. Eles se sentem como um cara legal, bom garoto, e talvez isso seja apenas uma teoria que acabamos de começar. Mas é bem legal, uau, e acho que ser o mais velho tem muito a ver com isso. Qual você acha que é o seu maior bloqueio que impede você de amar mais profundamente? E sentir-se mais livre que você ainda não descobriu na terapia? Vulnerabilidade, eu acho que é difícil. É difícil pra você, mas você tem um programa que é todo sobre vulnerabilidade. É fácil ouvir vulnerabilidade, mas não ser vulnerável. É fácil fazer as perguntas e ouvir outra pessoa, mas não ser ela. Interessante. Claro, é fácil para você me dizer para ir à academia 10 vezes, mas você vai 10 vezes. Certo. É muito mais fácil, e eu realmente respeito pessoas vulneráveis. Eu realmente aprecio e admiro. E é isso que precisamos nos esforçar, especialmente como homens. Louis, quando você realmente faz... Eu vi muitas pesquisas e estudos sobre homens versus mulheres, por exemplo. Tem isso... Eu gravei um episódio com um psicoterapeuta sobre isso. Você sabia que os pais tendem a ser muito mais amorosos com as filhas do que com os filhos? Então, quando a filha cai e machuca, você diz, ó querida, você está bem? E seu filho diz, pai, você diz, tá tudo bem, levanta, você está bem. Olha para isso. Sim, eles poderiam ter 6 cada. 6 anos cada. Você está treinando e condicionando eles. Você está dizendo a ele para parar de chorar. Controle suas emoções. Pare de falar demais. E a filha diz, vem aqui, deixe-me limpar isso. Não estou dizendo que todas as famílias são assim, mas é uma abordagem bastante típica. Mesmo se eu fosse pai, provavelmente faria isso por padrão. Mas então você pensa sobre isso. Tipo, se ele quer chorar, deixe-o chorar. Se ele se sente magoado, trate-o como trataria sua filha. E eu entendo que o mundo pode ser difícil, e você precisa que os homens sejam homens, fortes e responsáveis, mas eles não precisam reprimir as emoções e ficar com raiva, ou eventualmente se tornarem tóxicos. Então... Você ainda reprime suas emoções? Menos, porque ser pai deixa seu coração mais sensível. Tipo, se você me colocar em um avião com um filme legal, eu provavelmente vou chorar, especialmente em aviões, por causa da altitude. Há toda uma pesquisa sobre isso, aliás, porque eu sempre costumava chorar em aviões e eu fico tipo, tem algo sobre aviões, e eu realmente pesquisei isso. É alta altitude. Sério? Eu oxigênio sim. Tem... Poderia assistir a um anúncio e pensar. Eu assisti a um filme, sei lá, há alguns meses, e chorei tipo 3 vezes. E as pessoas ao meu lado devem ter pensado que eu sou louco. Cara, isso é interessante. E eu vou esperar ansiosamente para você ser pai. Eu sei que estou animado, sim. Acho que você será um ótimo pai. Acho que teria ficado apavorado aos 20 anos. Acho que teria. Eu só acho que não teria feito um bom trabalho. Talvez eu tivesse me adaptado à ocasião, mas eu não tinha dinheiro nem emprego. Acho que teria ficado apavorado. Não teria sido um bom marido. Talvez eu teria sido um bom pai, mas não um bom marido. Acho que porque eu estaria fora tentando ganhar dinheiro e depois voltaria para casa pensando nas crianças. Sim. Eu não saberia onde colocar as prioridades. Acredito que a prioridade deve ser com seu parceiro, antes das crianças. 100%. Porque eles vão crescer e sair de casa. Exatamente o que chamam de ninho vazio. Exatamente. E você está com um parceiro que provavelmente negligenciou nos últimos anos. Sim, exatamente. E eles vão te ressentir e ficar frustrados o tempo todo, entendeu? Então acho que essa é a chave para encontrar um... Eu não sei o que é, tipo, você sabe quem é o Cesar Millan? O encantador de cães. Não. Ele tem um programa de TV aqui nos Estados Unidos, onde ele é um treinador de cães, certo?
Mas a coisa toda é que ele não treina cães. Ele treina humanos, porque é tudo sobre reabilitar humanos para serem melhores líderes na vida. Assim eles podem liderar seus cães corretamente, porque a maioria dos cães lideram os humanos. Eles estão liderando o caminho. Eles estão puxando isso. O cara que contratei para treinar meus cães me treinou. É isso que ele faz. Sim, você tem que treinar como ser mais confiante ou assertivo. Sim, as coisas certas, um relacionamento melhor com você mesmo para que os cachorros te admirem e digam, ele é o líder, não eu. Sim, de qualquer forma, ele disse que, você sabe, nos Estados Unidos temos tudo errado. Em famílias americanas, quando ele está treinando mães e pais, certo? E ele disse que geralmente a prioridade é, você sabe, mãe primeiro, depois cachorro. Depois as crianças, depois o marido. E o marido é tipo, você sabe, o que há nisso para mim se sou a última pessoa aqui e estou sempre caçando e provendo? Estou trabalhando muito por esta família e ela colocou o cachorro na minha frente. Você sabe, é tipo, tenho certeza de que a mulher provavelmente também se sente deixada de lado em alguns casos. Mas ele estava explicando como você deve ter os pais como prioridade, depois os filhos e depois o cachorro. Se somos competitivos como pessoas e como homens, a verdadeira competição deve ser: como posso conquistar minha mulher consistentemente a longo prazo, em vez de pular para 20 mulheres? Por quê? Se nós realmente, mais uma vez, somos provavelmente competitivos, eu e você, vamos realmente pensar sobre isso. Se você é carismático, bem falante ou bonito, você está saudável, você está bem de vida. Qualquer pessoa provavelmente seria muito boa em qualquer primeiro encontro. Provavelmente no 10º encontro também, porque você é uma pessoa impressionante. Mas isso é realmente uma conquista, ou é quando você encontra alguém realmente bom e consegue mantê-la amando você? E não tornar tudo rotineiro e chato ou negligente, mas mantê-la realmente amada mesmo depois dos 60 anos, ele é tipo, cara, esse cara é simplesmente inacreditável. Isso é muito mais difícil, aliás, muito mais difícil do que conquistar 10 pessoas aleatórias superficialmente. O que você acha que vai precisar de você para conseguir criar isso em um relacionamento, na sua vida, no futuro? Sim. Porque você viveu uma vida de 10 anos, de solteirice, de certa forma, egoísmo, e sem ter que, obviamente, estar presente para sua ex-esposa de certas maneiras. Mas não é tão aplicado em uma parceria que você teria agora. Correto. Você está presente para seus filhos, mas não está em um relacionamento íntimo onde está comprometido. O que você acha que será necessário para se comprometer totalmente em um relacionamento? Se entregar de corpo e alma e continuar conquistando-a todos os dias por anos? Sim, gosto das suas perguntas, Louie. Porque provavelmente foi uma vida muito boa na última década. Liberdade, não preciso ser superficial, posso me divertir, não preciso me comprometer totalmente, não abro meu coração, não me machuco. Estou no controle. Termino quando quero. Como eu te disse, há uma beleza em todos os cenários. Claro. Mas também há ilusão. Quando você não sabe de outra forma, acha que é isso. Sabe que há muitas citações boas sobre isso, mas nenhuma delas está vindo à minha mente. Mas é isso. É como quando você não esteve do outro lado da colina, você pensa que essa é a colina. Esse é o mundo, certo? O que isso diz sobre o peixe? O peixe acha que isso é como algo que eu gostaria. Eu preciso pesquisar isso. É a única quantidade de água no mundo. Algo do tipo, sabe? Que você pensa que é isso. Então, quando você está acostumado a relacionamentos de dieta, você acha que esta vida é legal e tudo mais, porque você não conhece outros lugares. Você não tem contraste ou referência. Mas quando você tenta intimidade, o que eu tentei uma vez em 10 anos, você percebe a beleza da intimidade. E uma vez que você sabe, não dá para desfazer. É como se você... Difícil, cara. É difícil voltar à superfície. Literalmente, em qualquer coisa na vida, você pode voar em certas companhias aéreas e pensar, essa é a linha aérea. Durante toda a sua vida, você pensa que este é o padrão. Você nem se sente mal. No momento em que você experimenta uma companhia aérea realmente boa, bom serviço, tudo, e então, agora você não consegue voltar. A questão da intimidade é semelhante. O momento em que você tem um relacionamento sério, ou um saudável, ou amor puro, é muito difícil voltar a um amor superficial, ou gostar superficialmente. Para responder a você,
E é um pouco diferente para mim, Lewis, porque graças a Deus fui abençoado com uma boa ex-esposa. Fui abençoado com filhos, então não tenho a pressão dos colegas agora. Eu tenho que apenas tentar essa coisa de casamento. Não tenho essa pressão que muitas sociedades e culturas te dão. Além disso, muitos se casam para ter filhos. Eu não... Se eu tiver filhos, ótimo. Se eu não tiver, tudo bem. No meu subconsciente eu não tenho esses impulsos que muitas pessoas não admitem. Hoje em dia, mesmo a geração Z, se não me engano, está se casando mais cedo. Vamos lá. Coloque isso aí. Alguns estão obrigado porque acho que é a mídia social, tipo, ou ele propôs e eu postei no TikTok e viralizou e eles amam essa ideia de fantasiar. Então, o meu ponto é que eu não tenho essas pressões dos colegas. Então, agora o critério é apenas a compatibilidade e a companhia adequadas. E para responder a você, você precisa da chave de que falamos. Uma chave realmente boa que, quando Lewis ou Anas estiver vulnerável e estiver dando sua linguagem de amor, há um retorno do investimento. Você também se sente amado. Então, seu tanque de amor também está se enchendo. Se você sempre dá e sente que a linguagem do amor deles simplesmente não está traduzindo ou vice-versa, não é um bom relacionamento. E acho que é quando você diz algo como, eu te dou um pouco de mim. E eu recebo um abraço gostoso de volta. Ou tipo, uma linguagem de amor que eu adoro. Eu fico tipo, oh, isso é legal. Ok, mais um. Agora estou me tornando mais vulnerável, porque há um retorno. Sabe o que quero dizer? E então você fica tipo, ok, agora estou realmente seguro. E eu acho que isso é onde você estaria disposto. Com o parceiro certo e a intenção certa internamente, você pode, especialmente se as linguagens do amor forem compatíveis. Acho isso tão importante. Sim. Isso é divertido, cara. Tenho 2 perguntas finais para você. Ok. Mas eu quero ter certeza de que as pessoas vão te seguir no Instagram. Você tem milhões de seguidores no Instagram e também tem um programa enorme no YouTube. Onde devemos nos conectar mais com você? Onde você está mais presente é no YouTube ou no Instagram. Instagram eu uso pessoalmente. Eu gosto dessa plataforma. YouTube é meu principal canal para as entrevistas. Ok, legal. Não consigo ver. É o mesmo nome Anas Bukash no YouTube e Instagram? Em todo lugar. Sim. Nós vamos conectar. Confira isso lá. Como mais podemos ajudá-lo hoje? Como você pode me ajudar? Sim. Como você pode me ajudar? Eu só agradeço a você, Lewis, como pessoa. Você é uma boa pessoa. Obrigado, irmão. Pelo que sinto, Valeu, cara. não posso te radiografar, mas eu sinto isso. E estou feliz por você, e estou feliz quando vejo sua parceria e vejo como você é um estudante. Eu amo isso. Você é curioso, quer aprender, quer ser uma pessoa melhor. E eu gosto de pessoas assim. Sim, muito parecido. Sim, nós somos. Sim. Então, eu não quero nada. Eu acho que sua empresa é legal e você é uma boa pessoa, então é bom estar aqui. Bom te ver, irmão. Eu tenho 2 perguntas finais para você. Me diga. Antes de fazer minha pergunta, reconheço também sua evolução. Acho que sendo um líder empreendedor de negócios bem-sucedido. Você sabe, tem um grande número de seguidores. Acho que você falando sobre, ei, vivi uma vida muito boa, mas também tenho guardado coisas no meu coração e, de certas maneiras, que poderia me expandir emocionalmente e me ajudar a evoluir como ser humano. Eu acho que é poderoso para as pessoas ouvirem, porque vivendo em Dubai, você pode ter qualquer coisa que quiser, a qualquer momento, sabe? Seja garotas ou se saibam, oportunidades como todas. Parece que o que pode ser divertido e tentador, mas também é sempre gratificante, vai permitir que você mergulhe totalmente e expanda seu mundo interior nesse estilo de vida. Então, você falando sobre isso e finalmente mergulhando com um terapeuta, acho que é uma coisa boa. E eu te reconheço por assumir isso. E estou animado para ver o que você cria com seu coração daqui para frente. Você merece sentir o amor expansivo de se sentir totalmente seguro emocionalmente dentro de um relacionamento. E acho que você chegou lá na sua vida Estou pessoal bem. e eu adoro isso. Sinto que não me casaria se não me sentisse assim nesta idade. Eu simplesmente ficaria solteiro para sempre, a menos que me sentisse emocionalmente seguro. Aprendi algo recentemente. Uma amiga me ensinou isso. Ela disse: quer saber se você está em um bom relacionamento? É quando seu sistema nervoso está tranquilo ao redor dessa pessoa. Sim, é assim que me sinto. E é por isso que estou te contando. Nunca tive isso o que você antes. disse. Eu nunca tive tanta paz de espírito. E eu estava falando com outra amiga recentemente sobre o relacionamento e a vida amorosa dela. Ela estava confusa e tudo mais. Então, eu disse a ela uma maneira de medir se você está em um bom relacionamento sério. Qualquer um pode fazer isso.
Observe quantas vezes por semana você perde sua paz de espírito. Se for uma vez por semana, é muito caro. Sim. Se é uma vez, talvez por mês. Uma vez a cada 2 meses, isso é normal. Somos humanos, discutimos. Mas se você está perdendo sua paz de espírito frequentemente, tem algo estranho. Algo está estranho. Então eu realmente acredito que o vídeo que sempre tende a viralizar, é quando eu falo sobre e provavelmente você pode se relacionar agora, porque parece um bom relacionamento. Eu digo quando. Quando uma mulher ou um homem está verdadeiramente apaixonado e se sentindo seguro, eles se transformam em uma criança jovem. Uma criança... A menina, não importa o quão forte ela seja por fora e quão independente e líder ela seja fora de casa, ela quer chegar em casa e ser uma princesa. O menino, sendo durão e este tomador de decisões e tudo mais. Ele quer voltar para casa e ser apenas um menino travesso e malicioso, e ele pode ser bobo com essas meninas. Sim. E você realmente, todos nós, temos que observar qual relacionamento nos fez sentir assim. Porque essa é a verdadeira vulnerabilidade. Você simplesmente é você. Pode ser bobo, sarcástico. Ninguém te julga, ninguém te envergonha. Você não está tentando ser a imagem específica que eles querem que você seja. Sim. Relacionamentos ruins envolvem muita vergonha. Já os bons são motivo de celebração. 100%. Sim, sim. Que coisa linda, cara. Eu quero isso pra você. Última pergunta, meu amigo. Qual é a sua definição de grandeza? Ah, essa é a sua pergunta todo episódio? Sim. A sua é como você está de verdade, certo? Como estamos realmente? Sim. Minha definição de grandeza... Acho que sucesso é algo muito subjetivo. As pessoas acham que é só uma. É dinheiro, carros, vida, família, filhos. As pessoas acham que sucesso tem uma definição. Isso está muito errado porque uma pessoa pode adorar fazer bolos em seu pequeno café. E ela tem esses 2 filhos e termina. E esse é seu maior sucesso. Essa é a sua grandeza. E não temos o direito de dizer, isso não é bom. Ele deveria ter um lugar maior. Mas ele não quer. Ele está bem com uma pequena cafeteria. Ele está feliz. Então, temos que decidir que o sucesso é subjetivo para cada pessoa. Qual é o seu? Qual é o seu? É muito diferente. Para mim, meu único. Eu não sei se é um medo. Eu não acho que seja um medo. É uma preocupação. Eu não tenho medo da morte. Mas sempre espero não morrer antes de alcançar um bom nível do meu potencial. Pelo menos 80%. Depois eu posso ir. Mas minha grandeza é que se eu sentir, claro, além de ser abençoado com minha ótima família, minha saúde, meu país e a vida que construí para mim. Além disso, quero elevar mentalidades. Esse é o meu objetivo, provocar reflexão, fazer as pessoas considerarem, fazer as pessoas pensarem 2 vezes. Talvez ainda discordem de mim, mas eu fiz você pensar. Quero dizer, você considera algo diferente. E se eu posso fazer isso, e você pode fazer isso, e as pessoas podem fazer isso, estamos elevando os próximos 100 anos, mesmo após essa pequena entrevista, que estamos fazendo e a sua na minha. 0,1%. Você fez algo, mudou a maneira de pensar de alguém. E imagine multiplicarmos esse tipo de conversas ao longo dos anos. Estamos elevando a próxima geração de nossos filhos para ter diferentes formas de encarar a vida e, com sorte, uma vantagem muito melhor do que tivemos. Isso é grandeza. Esse é meu amigo. Obrigado. Agradeço. Você também. Valeu, cara. Estou começando a ler estes livros de negócios e todos dizem que pessoas ricas investem em imóveis. Eu não sei o que isso significa. Não conheço nenhum investidor imobiliário. Meus pais não são investidores. Então eu pensei, se pessoas ricas investem em imóveis, talvez eu devesse investir em imóveis também. Isso foi logo após a crise de 2008 e eu estava em Michigan.